O Em Revista de hoje está começando falando sobre o assunto que permeia todos os ambientes desse país. O que seria o coronavírus? De acordo com algumas teorias de conspiração e de algumas pessoas que acreditam que possa vir pelo lado espiritual, é algo já previsto, ou seria algo já previsto. Hoje nós vamos estar falando sobre essas teorias, sobre essas teses, sobre essas projeções. Vem comigo que a gente já vai ouvir daqui a pouco o Paulo Cremona cantando pra gente. E Vivi, que hoje trouxe coisas deliciosas além dos crepes. Buffet de Zane junto com a gente. Ricardo Antônio, que fez uma previsão no Réveillon e parece que está se concretizando. Vai falar daqui a pouco sobre isso. E irmão Rubens, que conhece tudo de teoria da conspiração, ou será que isso existe mesmo? E ele, pastor Richard, que fez um grande sucesso já na semana passada e está aqui hoje para falar com a gente. Doutor José Jacutes e a doutora Alessandra Galucci. E ali em cima eu tenho o Lucas Alves e a Letícia Scarpe, que chega daqui a pouquinho. Porque o Em Revista está começando. O Paulo Coelho é um profeta, né? Porque ele já escreveu isso tantos anos atrás, né? E Raul cantou tão bem, e assim como outras profecias. Mas essa pandemia, os médicos alegam, os cientistas alegam que outras virão, porque isso faz parte dos tempos. Mas tem gente que ainda lida com isso com humor, né? Durante o programa vocês vão ver charges, vocês vão ver coisas que estão aí, ó, pela internet, movimentando, que faz a gente morrer de rir para levar esse momento tão sério, tão difícil, de uma forma engraçada. E como é que vocês lidam com isso nos stand-ups? Exatamente. A gente pega normalmente alguns temas que estão na atualidade para poder tentar levar isso de uma maneira mais leve, né? De tão difícil que é a gente encarar, a gente procura sempre pegar o tema da atualidade e trabalhar. E tem o lado sério, né, Lucas, de em recintos fechados as coisas, a tendência é das coisas pararem realmente, como essa música, né, do Paulo Coelho. E que isso assusta porque a gente precisa trabalhar, né, precisa realizar, né. Exatamente isso. Inclusive alguns shows que a gente já tinha marcado já acabaram sendo cancelados ou adiados para alguma data que ainda não temos, né, noção de quando vai ter. Mas realmente é isso, é um medo que a gente sente, porque querendo ou não, a gente está em um ambiente fechado e precisamos trabalhar, né, como você falou. E Letícia, você como é que é a tua preocupação com isso? O humor vai na frente sempre ou você para pensar? Eu paro para pensar, mas isso é uma questão minha. Só que eu acho que é possível sim fazer piada com isso. A gente sempre lida com essa questão. Qual é o limite do humor? Sempre. Essa é a questão de sempre. E a gente se pergunta, dá para fazer piada com o coronavírus? Dá. Dá para fazer piada? Dá. Você pode achar engraçado? Pode. Mas se você não achar engraçado, tudo bem também. Eu acho que é mais livre do que mas algo... o humor é isso, né, gente? Você joga, né? Como você falou, tudo tem um limite. Claro que tudo tem um limite, né? Sim. Mas esse limite, na verdade, ele é uma linha tênue, né, da liberdade de expressão, do conter a liberdade de expressão, né? E eu acredito que nesse momento o humor ele é fundamental, porque o estresse é grande, né? As pessoas estão envolvidas com esse estresse, ligadas a isso, aliás, ligado em 200, 400 volts, porque a gente acaba ficando muito tenso, principalmente quem tem pessoas idosas em casa, né? Que são os alvos mais fáceis, né, do coronavírus, né, no caso. E da tensão do trabalho, né? Que a gente precisa trabalhar, afinal de contas, né? Não tem jeito mesmo. Hoje eu peguei um aplicativo e ele, antes de vir, falou: meu ar está com defeito. Tem problema? Claro que o ar dele não estava com defeito, né? Mas eu falei, meu amigo, eu estou atrasado, eu preciso ir, né? Então, a gente tem que, nesse momento, entender também o limite de cada um, né? E respeitar, né?
O que você vê, Rubens, quando você é um cara que acabou fazendo um grande sucesso nas redes sociais, tendo milhões de pessoas te acessando, como você vê, o que você vê nessa fase que nós estamos atravessando do coronavírus? Você acredita em alguma das teorias que previam isso? Na verdade, através de estudos que são feitos, né, e não é de hoje, nós estamos nessa praia, praticamente desde que eu entrei no rádio, eu entrei em 81, né, já fazem bastante tempo. Pelo que eu percebo, é apenas mais um passo de uma agenda, EV. É uma agenda que está se cumprindo e que o prazo final dessa agenda é muito breve. Eu já falei aqui no seu programa, e várias vezes pela internet, eu não me canso de repetir, eu creio, não tenho dúvida, estou convencido que vai haver uma redução populacional. E hoje, mais do que nunca, eu tenho mostrado isso no canal lá nosso no YouTube, e não ultrapassa 2030. Você acha que 2030? Nesse período. É muito tempo. Eu estou achando que você ia falar breve, que era daqui a 6 meses. Mas você acha que por conta desse vírus esse tempo todo? Não desse vírus exatamente. Aliás, eu até desconfio, na minha, vamos dizer assim, possibilidade de ter a minha própria opinião, né, garantido pela Constituição, a minha opinião é de que o vírus possa, na verdade, talvez existir e possa não existir. Porque eu aprendi durante o tempo de rádio e passando também um período por televisão, que a notícia ela é muito mais poderosa do que o fato. O fato ocorrendo ou não ocorrendo, ocorrendo em pequena escala ou em grande escala, não muda muita coisa quando entra em cena a senhora propaganda midiática. A propaganda midiática ela é extremamente poderosa. Então, a partir do momento que existe uma propaganda midiática, tá certo? Quando eu falo propaganda, é uma divulgação, é propagar, não é? Pode haver a necessidade de que para essa propaganda haja um fato mesmo verdadeiro ou até que não haja. Que tenha sido criado, né? Eu acredito no que o senhor está dizendo, porque nós temos 4 forças, né? Legislativo, executivo, judiciário e a imprensa. Midiática. Entendeu? Então... E quando você... é o quarto poder. É isso aí. Mas, embora a imprensa seja o quarto poder, a gente tem que parar para pensar que, nesse caso, é um poder uníssono, porque é o mundo inteiro falando a mesma língua. Não, é polarizado. Não polarizado. Porque aqui no Brasil eu vejo em algumas campanhas que, para mim, mais parecem políticas mesmo e não sociais, de as pessoas afirmarem, tá vendo? A TV Globo está fazendo... Gente, não é a TV Globo. É a CNN espanhola, a americana, é a BBC de Londres, a NBC, a ABC. Então, é o mundo falando, não é a TV Globo. É que no Brasil, tudo que acontece... tá vendo? A TV Globo já está manipulando. Não existe nesse caso. Ontem o Trump, ao vivo, na parte da tarde, lá, fez um pronunciamento, inclusive agradecendo Google, Walmart, as grandes empresas dos Estados Unidos pela ajuda que estão dando, pedindo que, por favor, ninguém vá aos mercados, que o Walmart relatou a ele que estava vendendo mais do que na véspera de Natal. Na véspera do Dia da Graça. Isso é uma verdade já aqui. Se vocês forem no mercado, vocês vão ver que as prateleiras estão vazias. Estão esvaziando. A gente é verdade. E aí você, por mais que você não queira, né? Por exemplo, eu tenho 2 pessoas idosas, bem idosas em casa. Eu falei, não, eu preciso me prevenir, porque o problema não é que vai faltar porque vai faltar em razão do vírus, mas porque as pessoas estão proporcionando isso. Se eu não comprar também, eu não vou ter. Então, aí você vai lá, enfrenta aquela fila e compra no mercado, porque senão não vai ter, né? Exatamente. E a coisa acaba acontecendo dessa forma. Agora, no ano passado, quer dizer, do ano passado para esse ano, a gente fez o programa de Réveillon. Nesse programa de Réveillon, o Ricardo Antônio, que é tarólogo, que é místico, que, na verdade, você é um misto, né, o teu trabalho, né, Ricardo? Você, né, você mistura faz um sincretismo no teu trabalho, não é isso? Você foi e disse que algo iria acontecer e você comparou uma 3ª guerra mundial envolvendo o planeta. Você falou, será uma 3ª guerra mundial. Haverão muitas mortes. E as pessoas, muitas delas riram falando, quem é esse maluco que o EV trouxe aqui, né? Coincidentemente ou não, isso está acontecendo. Vamos ver um trechinho aqui no telão desse momento agora nesse Réveillon, passado agora. Não tem muitos meses. Que vai ser um ano difícil, mas você vai vencer também, que vai ser um ano... Eu sou tarólogo. É mais difícil? Vai.
Porque o santo que vai imperar é o santo da justiça, Xangô, e junto com Iemanjá. Então vai ter muita inundação já pro ano então que vem. esse ano é um ano difícil. Mas... Então, me explica isso. Pois bem. Primeiro eu queria que você falasse sobre o teu trabalho. O meu trabalho é para orientar as pessoas espiritualmente. As pessoas estão muito carentes, estão com muitos problemas. E o ano passado já começou a degringolar as coisas. Já em 2019, a coisa começou a ficar difícil para todo mundo. Ou seja, já estamos numa fase pré-apocalíptica já. E agora vai começar a aumentar o apocalipse. Nós já estamos no final dos tempos. Esse início de ano, o Donald Trump atacou o Irã. Era para ter estourado uma guerra mundial por causa disso. E o Irã está quieto no momento e agora esse vírus vem para destruir a economia mundial. Eu, na minha opinião, eu vejo como um vírus fabricado para destruir a economia e destruir os Estados Unidos por parte dos chineses, na minha opinião. Apesar de ter matado alguns chineses, o que foi feito é uma conspiração para acabar com a economia e desequilibrar os Estados Unidos. A gente vê a postura do presidente dos Estados Unidos, que ele é muito orgulhoso, ele nunca vai deixar, não vai dar o passo a menos. Mas eu não estou vendo coisa assim, nós estamos no final dos tempos, isso é final dos tempos. Então você acha isso mesmo? Rubens, você que trabalha em cima dessas mídias ligadas às teorias da conspiração, como é que você vê uma afirmação dessa? Eu concordo em termos, porque sobre estar no final dos tempos, eu penso que qualquer pessoa em sã consciência deve perceber isso, né? Até porque nós também lemos e conhecemos o Apocalipse, além de outros livros como Daniel, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, enfim. Existe uma gama de informações na Bíblia que apontam realmente para um fim, e eu penso que nisso todos concordam. Agora eu discordo da questão, havendo uma conspiração da China contra os Estados Unidos, até porque, disso eu não tenho dúvidas, existe um grupo muito poderoso que domina isso tudo, que são os banqueiros, é o Fundo de Reserva Americano, é o Banco Mundial, né? São os donos da economia mundial que patrocinam as grandes televisões. Você olha o intervalo da rede que você citou, normalmente, que eu nem gosto de citar o nome dessa emissora, e vê que as propagandas são todas de produtos de fora. São as empresas de fora que invadiram o Brasil com muito dinheiro, dominaram a mídia controlada, não todas, a prova é que nós estamos aqui na emissora, né, na sua emissora falando isso, na que você trabalha, né, mas as principais controladas no mundo todo. Quando você, por exemplo, citou que a informação é mundial e vem em todas as emissoras, é fácil de perceber isso. Elas vêm pelas agências de informações, as agências que hoje fornecem todo o subsídio de informações para todas as emissoras do mundo. E se você falar algo na sua emissora que é diferente do que foi dito nas mais poderosas, a sua pode até sofrer retaliação. Mas, se me permite, tem um agravante muito maior. As forças da natureza, eu disse no seu programa que o ano seria de Iemanjá e Xangô. Com todo o respeito, são energias da natureza, não são deuses, na minha opinião, eles não são deuses, são energias. Vocês viram o que está acontecendo, o que tem tido de água, de chuva, de desmoronamento, sabe? E assim, agora vai ter também, logo lá no sul, uma série de incêndios. Xangô, ele está botando para quebrar na parte de justiça. É o santo da justiça. O que acontece? Nós já temos problema de desequilíbrio na própria natureza. Vamos ter um meteoro no final de abril que vai ser visto a olhos humanos, enorme. Ele não tem metros, ele tem quilômetros. Ele vai apavorar os seres humanos. Eu já vou te dar a palavra, pastor, só um minutinho. Tá, deixa eu só falar mais um pouquinho. Nós estamos vivendo uma época que ninguém respeita a Deus. Escola de samba apoia gente vestida de Jesus Cristo, sambando, com coroa de espinhos na cabeça. Onde nós vamos parar? Onde o ser humano está indo? Tá? Não tenho nada contra a escola de samba. Uma prepotência e uma pretensão. O ser humano está mal educado, prepotente. Você vê no trânsito que a gente aguenta. A falta de educação, a prepotência, o poder de ter aqueles carros imensos. Então, sabe, eu acho que também o ser humano é movido pelo susto. E você anda falando sobre um meteoro, né, em abril, não é isso? Vai ser no final de abril. Ele não tem metros, ele tem quilômetros.
ele vai ser visto a olho nu pelas pessoas. E você sempre explana nas redes sociais, você fala a respeito do comportamento humano, né? Sim. Então, que você condena as ações das pessoas colocarem, por exemplo, Jesus... Sambando no meio da avenida. Que são expressões artísticas e culturais. Agora, e o respeito? Isso tem um limite jurídico, inclusive. Tem. Mas a igreja não fala nada. Sim. A igreja não fala nada, fica Injúria quieta. religiosa. Então, eu acho falta de respeito do ser humano por Deus. As pessoas esqueceram que Deus existe. Agora que está com essa pandemia, o que está chovendo de correntes, vamos rezar. Agora fica todo mundo pedindo a misericórdia de Deus. O tempo da misericórdia de Deus, eu não sou nenhum profeta. Mas eu sei que o tempo dele, da misericórdia dele, já está acabando. Doutora Alessandra, você falou a respeito de que existe um limite jurídico para o que se fala. E com relação a essas teorias e essas situações, por exemplo, eu posso acionar alguém que põe nas redes sociais algo que está assustando as pessoas, que está, de repente, levando a um caos social? Enfim, a questão do caos, ela tem que ser verificada caso a caso. Toda liberdade de expressão, ela tem um limite, inclusive na internet, que é tida como um território sem lei. Você não pode simplesmente disseminar qualquer notícia sem responsabilidade nenhuma. Já foi um território sem lei, porque agora tem lei, né? Tem o Marco Civil da Internet, que é a lei mais utilizada, e outras leis penais, mas ainda deixa a desejar, segundo alguns doutrinadores. Mas já avançamos bons passos, sim, né? Com certeza. Vamos ver aqui um pouquinho disso no telão. Vamos ver. O coronavírus abriu um leque de teorias na internet. Desde coisas do passado, como a profecia de Nostradamus, as mais atuais vinda de pastores. Alguém dizia isso em 81, escreveu, ó. Primeiro ele olha aqui, ó. Fala o quê, Ricardo? Olha, dizendo aqui que, ó, por volta de 2020, claro, é o ano que nós estamos, né? Uma pneumonia severa, uma doença, vai espalhar pelo globo, atacando os pulmões e os tubos dos brônquios e resistindo a qualquer tratamento. Detalhe, esse cara não é cristão, não. É um historiador de 1981. Escreveu esse livro. Esse sim é um servo de Deus. E a internet não perdoa. Sobrou até pro seriado dos Simpsons. Acho que devemos apostar no escândalo de saúde pública. Uma nova doença, ninguém está imune. É como o verão do tubarão. Só que em vez do tubarão é uma epidemia. E em vez do verão é em tempo integral. Os governadores fizeram determinações para que as pessoas fiquem dentro de suas casas. E dentro dos aviões, as atitudes também mudaram. Há quem diga que a China possa estar por trás de tudo isso. Mais clara essa desconfiança sobre os objetivos dessa coisa que tomou conta do mundo. Agora a OMS dizendo que é uma pandemia. Aí a gente lembra que em 2003 disseram que a gripe aviária era uma pandemia também. E aí a China cresceu mais graças a isso. Mas até onde isso pode ser mito ou verdade? E mesmo assim, ainda tem gente fazendo protestos nas ruas. Temos poucos cientistas que se destacaram, mas hoje nós temos um ministro da Ciência e Tecnologia que foi colocado lá por competência técnica. Inteiro, né? Isso aí. Parabéns pela matéria, Salomão. E a Camila Smith. Eu ali na Paulista, eu estava... Não dá para ouvir muito bem, porque eu dizia o seguinte, que as pessoas estavam todas lá conglomeradas no pleno domingo. Então, ok, você não está acreditando tanto que possa ter um problema, mas, aliás, você me mandou um áudio falando o que você estava fazendo na rua, né? Porque as pessoas têm que, pelo menos, encarar que existe uma questão de saúde, né? Então, a Paulista foi liberada, mas não adiantou, porque numa parte da Paulista o povo tomou conta para fazer aquela manifestação em prol do presidente e estavam lá ignorando, né, sem se preocupar com essa questão do vírus. Alguém quer comentar sobre isso? Eu acho que é uma falta de responsabilidade total. Como é que um povo vai ver aquele monte de gente
mas se manifestando a favor de um presidente, que eu já não sou muito a favor dele, que também incentivou, foi para a rua. E aí, como é que vai se levar a sério uma pandemia dessas? Um povo que vai para a rua? Não era o presidente que tinha que dar o exemplo? Ele não dá exemplo nenhum. Ele não presta para falar nada que cada um de vocês. Vocês querem falar? Você quer falar, Lucas? Desculpa, mas é a minha opinião. Não estou desrespeitando ninguém na verdade, aqui. O brasileiro, ele não está levando muito a sério, né? Essa aqui questão. é tudo brincadeira. Eles assistem na televisão e falam, tá acontecendo lá. Comigo nunca vai acontecer. O brasileiro sempre foi assim, né? Exatamente. É igual a época da H1N1. Tá sem aula nas escolas. Uhul, vamos ficar em casa então. Tá todo mundo feliz por conta disso. Mas não por conta de uma doença tão perigosa dessa, como essa. É que, por exemplo, o Alexandre Garcia colocou aí, né? Então, a gente tem alguns aspectos econômicos que foram linkados ao coronavírus, né? Então, surgiu o coronavírus. Surgiu aonde? Na China. Então, da China disseminou a Itália, países europeus, aí agora a América. Tá? E com isso, existem pessoas que levam vantagens em cima de uma desgraça. Né? E por que ventilou-se essa possibilidade de ter sido uma criação de alguém ou de alguma coisa assim? Por quê? Com a queda vertiginosa das bolsas, apesar dos circuit breaks terem sido usados aqui várias vezes, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e em outros lugares, para segurar as quedas das bolsas, o que não resolveu muito, a China se valeu disso, e isso está comprovado, comprou várias ações de várias empresas na baixa. Então, obviamente que a China pode, como sempre fez, pode ter se valido de uma desgraça para ter ter uma vantagem, certo? Mas, óbvio que pode, digamos, é duvidoso até duvidosa a forma como é conduzida a política na China, né? Então, por isso que surgem esses aspectos e essas desconfianças de que este vírus pode ter sido fabricado por alguém para que tenha-se uma vantagem em cima da desgraça. A bem da verdade também é uma força demoníaca que está atuando no mundo. Isso está uma coisa óbvia. Eu quero que o pastor, que está aqui ansioso para falar agora possa falar. Bem ansioso. Fala, querido, vai. Bem ansioso. Agora vocês também não interrompam ele, por favor. Fala, pastor. Existem pontos dentro de tudo que foi apresentado, que precisam cuidadosamente serem analisados. Bom, as profecias apocalípticas, elas existem. Profecias de doenças, mortes, desgraças, destruição, são coisas que já vêm de muito tempo, isso vem lá do judaísmo, tá? Porque se nós analisarmos cuidadosamente a origem de todas as doenças que existem neste mundo, todas as doenças, vêm da lei mosaica, tá? Vem da lei mosaica. Porque foi dado, eu vou explicar, tá? Foi dado aos filhos de Israel 613 mandamentos. E foi dito em Deuteronômio 28, verso 1, que se Israel cumprisse toda a lei, todos os mandamentos, viriam sobre eles mais ou menos umas 11 ou 12 bênçãos. E é fato que ninguém conseguiu cumprir toda a lei. O único que conseguiu cumprir a lei foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, razão pela qual ele nos resgatou das maldições que vêm da lei. Então, as pessoas, quando analisam as maldições da lei, o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, o Senhor te ferirá com isso, com aquilo, e no capítulo 28, no verso 61, diz: o Senhor fará vir sobre ti todas as enfermidades, todas as maldições que não estão escritas no livro desta lei para destruí-los. Agora, o que nós precisamos entender é esse Senhor. Porque em Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, não sombra e variação. Então parece que o nosso colega ali, o nosso amigo ali, já deu a resposta da origem das doenças, né? Xangô, Iemanjá e os espíritos. Energias da natureza. Mas Jesus Cristo não, tá? Porque Jesus Cristo não trabalha com o bem e com o mal. Jesus foi ungido com o Espírito Santo, virtude e poder para curar a todos os oprimidos de Satanás. Jesus não está interligado
a lei mosaica. Isso é uma coisa que precisa se estudar. Mas eu queria saber o seguinte, Fala pastor, bem, eu vou falar, Lucas. Ele fala muito bem, né, o pastor? Nossa, um mestre na oratória. Só o seu. Bom, eu queria... Porque assim, quando fala de um Deus que manda praga, manda isso, manda aquilo, eu fico pensando, mas, sabe, não é um Deus, é um padrasto, né? Porque dizer que é padrasto no mau sentido. Mas eu prefiro estar embaixo da mão misericordiosa de Deus do que em qualquer outro lugar. Nós somos pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes pensam. O problema de muitas pessoas é que elas leem a Bíblia. A Bíblia não é um livro para se ler. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Deus está, levando a culpa de muitas coisas nas Escrituras que não foi Ele quem fez. Quer falar, Letícia? Eu fico muito confusa quando eu escuto que Deus fez algum mal, que Deus castigou, porque eu não consigo entender isso. Eu nunca vi Deus fazendo mal para alguém. O que eu vi foi... Eu nunca vi Deus, por exemplo, colocando fogo numa mulher, falando que ela é bruxa. Eu vi homens, peraí, pessoas... mas ele não mandou dilúvio? Não foi Deus? Se vocês analisarem cuidadosamente... Mas está escrito que ele falava com Noé. Está escrito. É muito fácil as pessoas falarem da Bíblia sem examinar as Escrituras. O que nós podemos testificar aqui é que Jesus Cristo trouxe a este mundo a graça, a verdade e o conhecimento do verdadeiro Deus. Uma coisa fácil de se entender. Nós vivemos na lei ou na graça? Na graça. O Espírito Santo foi derramado no Velho Testamento ou no Novo Testamento? Novo. Tá bom. No tempo da graça, com o Espírito Santo na terra, trabalhando para salvar a humanidade. O mal, ele engana as pessoas? Só se quiser deixar ele enganar. Engana. E no Velho Testamento, que o Espírito Santo não foi derramado, não enganou ninguém? Então Deus está levando a culpa de muitas coisas que não foi Ele que fez. O Evangelho da Revelação foi apresentado ao apóstolo Paulo. Quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, vai corrigir todas essas imperfeições e mais, muitas imperfeições que estão sendo pregadas dentro das igrejas evangélicas. Tá? Porque é fato que o Velho Testamento, a lei é sombra, é fato que o Velho Testamento foi abolido, a graça e a verdade se encontram em Jesus. Jesus diz, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Nos evangelhos, você não vai encontrar Jesus colocando doença em ninguém. Nos evangelhos, você não vai encontrar Jesus, ele trazendo pragas e maldições sobre ninguém. Então nós temos que aprender dele e nos desprendermos da sombra do Velho Testamento. Eu preciso ir para o intervalo, vocês podem contestar, podem falar o que vocês quiserem. Vivi, esses salgados são maravilhosos. Você quer complementar com outra coisa? Sim, é como ela disse, de que não vê ninguém falando que Deus fez o mal. Em Tiago, se você vê as Escrituras, você analisa, ele fala que aquele que for provado, ele não é provado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago, capítulo 1, verso 12. Então, são coisas que a gente tem que examinar, que às vezes as pessoas falam assim, mas... E Jó? Se Deus não tenta ninguém... Quem tentou Jó? Como explicar, então, Gênesis, capítulo 22, verso 1? Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Está escrito. Mas no texto e no contexto, vocês vão perceber que quem pediu o filho para Abraão não foi Deus, foi um anjo. Gente, eu preciso ir para o intervalo e esses salgados maravilhosos, Buffet Visani faz. Você sempre traz crepes para a gente, né? E hoje foi salgado. Hoje eu trouxe um outro cardápio, porque como nós trabalhamos com vários cardápios, então esse daqui é um coquetel de salgado, de lanche, às vezes que é uma festa infantil, uma reunião. Então eu vou trazer vários outros cardápios, que não é só crepe, Visani. Visani tem tudo um pouquinho. Tem feijoada, feijão tropeiro, tem tudo. Tem, o que você quiser. Feijoada, festas temáticas, quer uma feijoada, quer uma comida japonesa, você quer uma comida nordestina, a gente monta o projeto conforme o cliente quer. E é isso aí, gente. Vamos ouvir Paulo Cremona cantando para a gente ir para o intervalo. Agora, eu tenho uma teoria também, que eu acho que a culpa é da Lorenzetti, que criou na concorrência para a Corona ferrar. Vai lá, vai, continua. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia. Massas da região. Em ambiente descontraído, com mais de 20 anos de tradição, as pizzas são feitas artesanalmente e assadas em forno a lenha. E ainda uma grande opção em vinhos espera por você. Rua 13 de Maio, 552. Informações e delivery 11 3285 0137.